oração, crente. Mas pastor, já estou orando, desce mais um pouquinho. Desce na vida com Deus, desce no jejum, desce na leitura bíblica. Por quê? Descer é relacionamento. Levanta, posicionamento. Descer, relacionamento. Jeremias levanta e diz, fala, Senhor, e diz, desce, porque é lá que você vai ouvir as minhas palavras. Por vezes nós achamos que o levantar é o bastante para Deus entregar a sua mensagem, e nós ficamos a esperar. Eu estou de pé, eu estou levantado, eu estou posicionado. Ele está dizendo sim, mas o levantar é só o pré-requisito para você descer. Porque ninguém que está prostrado consegue descer. Ninguém que está caído consegue descer. Mas você pode adorar a Deus. Sabe por que você está aqui essa noite? Porque Ele já te levantou. E se você está de pé, você tem total liberdade hoje para descer. E a olaria de Deus não está fechada não, está aberta, viu? Se você descer, você vai encontrar Ele trabalhando. Se você descer, você vai encontrar Ele falando. Porque Deus ainda fala. Tem gente que diz que não fala, mas Ele ainda fala. Deus ainda faz maravilhas e prodígios. O que está faltando? Uma igreja que desce, homens e mulheres que descem. O que está faltando no Brasil não é igrejas, porque a igreja tem bastante. O que está faltando são homens e mulheres que sabem descer a casa do oleiro, ficar calado e ouvir a mensagem do oleiro falando. E Deus está dizendo para mim e para você, eu quero, que chegou o tempo de você descer. Vamos correr com Deus. Jeremias olha e diz, Senhor, eu estou de pé. Deus olha e diz, agora desce. Jeremias não indaga a Deus, ele só obedece. Porque ser profeta, ser homem e mulher de Deus, não é ficar indagando, enchendo Deus de interrogações. É mesmo sem entender, eu fazer. Porque quem está mandando é maior do que as minhas perguntas e indagações. A gente tem o costume de vir para murmurar, para perguntar e dizer, Deus, eu quero uma resposta. E se eu te disser que hoje não tem resposta? E se eu te disser que hoje Deus não vai responder o que você quer, mas você tem que obedecer o que Ele está mandando você fazer? Isso é o que Jeremias faz. Eu estou de pé, mas desce. Mas eu estou de pé, o Senhor que mandou, mas agora desce. Ele desce. Quando ele desce, ele diz, lá eu vi. Porque quando eu levantei, eu não vi. Porque quando eu cheguei, ele estava lá. Ele me chamou no levantar, mas no levantar ele não estava. Ele estava lá no descer. Foi lá que eu encontrei ele. E deixa eu dizer, o oleiro não estava parado, o oleiro estava trabalhando. Você só entende e vê que Deus está trabalhando quando você desce. Desce lágrima, desce, mas você vê que Ele está trabalhando. Às vezes o movimento na terra parece que nada está acontecendo, mas crente que desce na oração, fecha os olhos e diz, eu estou vendo o mundo espiritual se mover. E eu vim entregar uma palavra de Deus para alguém essa noite. Você pode até não estar vendo, mas Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Você pode até não estar percebendo, mas a varia de Deus não parou não. Ele continua sendo o mesmo oleiro e trabalha no vaso, e Ele está trabalhando ao teu favor. Pastor, mas eu não estou vendo. Talvez você está fora do lugar que Ele disse para você descer. Aleluia. Elias desce. Quando ele desce, ele diz, eu vi. Jeremias, não foi na hora que você levantou? Não, foi quando eu desci. Porque quando eu desci, eu cheguei. E quando eu cheguei, ele estava lá. Olha que coisa linda. Quem te chamou, gente? O oleiro. Mas ele te chamou sem estar lá. É porque Deus é assim, a gente não entende. Ele chama sem estar, mas Ele te chama para o lugar que Ele está. Ele diz, eu obedeci. Quando eu obedeci, eu vi Ele. Quando eu vi Ele, Ele estava trabalhando. E Ele estava pegando o vaso, e estava apertando o vaso, moldando o vaso. Como o oleiro trabalha no vaso? E ele estava construindo o vaso, e ele foi apertando. Mas olha que vaso interessante, porque eu percebo na leitura do texto que o oleiro está trabalhando e o vaso está resistindo. O oleiro está trabalhando e o vaso não está se entregando. Porque, entenda, o oleiro sabe para que a função que o vaso vai ter, mas o vaso não sabe. O oleiro sabe se esse vaso é para carregar água. O oleiro sabe se esse vaso vai ser vaso de flor. O oleiro sabe se é para guardar ouro, prata, bronze. O oleiro sabe para que vai ser o vaso. Mas o vaso que está sendo trabalhado não sabe para quê. Só que eu percebo, irmã Nelma, que este vaso tem uma resistência na mão do oleiro. O oleiro vai tentando moldar e ele vai resistindo, porque ele acha que sabe o que ele vai ser. Então ele olhou e disse, eu vou ser pregador, então tem que me moldar como pregador. Eu vou ser cantor, então tem que me moldar como cantor. Eu vou ser líder, então tem que me moldar como líder. Eu tenho que parecer bem aos olhos do mundo, porque senão eles não vão gostar de mim. Porque o mundo não gosta de crente, mas tem que gostar de mim. Então o vaso vai resistir e o oleiro vai dizer, não,
falar, sei cantar, sei pregar, deixa eu fazer do meu jeito. E o oleiro, não, você não está na olaria sua, você está na minha olaria, e na minha olaria é diferente. Então o oleiro vai apertando e o vaso vai resistindo, e você vê que não termina o trabalho. E por que não termina? Porque o vaso está resistindo. Então o oleiro não larga, o oleiro vai apertando, vai apertando. Porque o vaso ainda não entendeu até agora que só quem sabe o que ele vai ser é quem está moldando. Só quem sabe qual vai ser a função é quem está trabalhando. Só que o vaso é vaso ruim igual Pablo, igual tem uns em Brasília. Coitado não tem não, é só lá em Brasília. É aquele vaso que acha que sabe o que pode ser, acha que sabe o potencial que tem, e fica olhando para o oleiro e dizendo, não, oleiro, não faz assim não, porque desse jeito não combina comigo. Só que quem sabe a função final e o resultado final é o oleiro. Mas nós queremos apressar as coisas e dizer para o oleiro como vai ser o resultado. Só que ele diz, enquanto você não entender que o resultado não pertence a você, mas pertence a mim, você vai continuar nessa roda, eu vou continuar te apertando, eu vou continuar te moldando, e uma hora você vai entender que na minha olaria você não se preocupa com o resultado. O problema é que nós estamos na olaria de Deus preocupados com o resultado. Como eu vou ficar? Para que eu vou servir? Como os homens a me ver quando eu sair da olaria? E sabe qual é o problema de estar preocupado com o resultado? É porque o resultado pertence ao oleiro. E o que eu faço, pastor, enquanto eu estou na olaria? Você vai só degustando. Você vai só vivendo. Vivendo o quê? A experiência. Vivendo o quê? O processo. Que processo? O processo do oleiro. Porque enquanto ele está te moldando, ele está cuidando. Ele pode até apertar, mas ele aperta com amor. Teve hora que ele te apertou tanto que você diz, não vou aguentar, mas aguentou, porque ele sabe até onde você resiste. E em vez de você estar preocupado e sentindo o oleiro trabalhando em você, se relacionando com o processo do oleiro, está te moldando, as digitais do oleiro estão ficando em você, você está preocupado com o que eu vou ser? Será que eu vou carregar ouro? Eu tenho que ficar bem, para quando eu sair todo mundo me aplaudir e dizer, que vaso bonito, que vaso formoso, olha só como enche os olhos. E o oleiro está dizendo, não era para você estar preocupado com o resultado, era para você estar vivendo o nosso relacionamento. Só que enquanto você não se entregar ao oleiro, você nunca vai sentir o relacionamento. Você está mais preocupado como vai sair do que viver o processo de relacionamento com ele na olaria. Só que este vaso uma hora percebe que não adianta resistir o trabalhar do oleiro. Este vaso uma hora percebe que ele não está na olaria para ver o resultado, ele está na olaria para viver uma experiência de relacionamento com Deus. E ele olha e diz, eu não vou resistir mais, eu não quero mais saber do resultado, eu quero é sentir a mão do oleiro cuidando, a mão do oleiro apertando, a mão do oleiro me moldando. Eu quero viver a experiência de estar vivendo com Deus e ter um relacionamento com o oleiro. Como é que é, pastor? Uma hora o vaso para de resistir. E quando ele para de resistir? Quando ele para de olhar o resultado. Quando ele para de preocupar qual é a função que ele vai exercer. Ele olha e diz, eu não estou na olaria para sair daqui com função. Eu estou na olaria para relacionamento. Eu me entrego e o oleiro cuida. Eu me entrego e o oleiro molda. Eu me entrego e às vezes ele até aperta, mas ele só aperta o necessário que ele sabe que eu tenho capacidade para suportar. Aí você para de reclamar, porque você para de olhar isso, você olha e diz, a bondade de Deus me alcançou, o oleiro está pegando, está moldando. Tem gente que só vive murmurando que ainda não entendeu isso, mas se você tivesse entendido hoje aqui, você estaria só dando glória, aleluia, e dizendo, está apertado, mas é o oleiro que está apertando. Está estreito, mas é o oleiro que está cuidando. E aí quando o vaso para de suportar, pastor, me prova que o vaso parou de resistir. O texto está escrito, o oleiro estava trabalhando, só que o vaso se quebra. E por que o vaso se quebrou? Porque até aquele momento ele não estava na forma que o oleiro queria.
Ora, se o oleiro estava trabalhando e ele não estava na forma que ele queria, é porque ele estava resistindo. Só que na hora que ele se entrega, na hora que ele diz não dá mais, eu não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui, porque eu já tentei ficar de todas as formas e não consegui, aí ele se entrega e agora eu vou deixar. Só que quando o oleiro vai apertar, aí ele tem que se quebrar, porque o processo tem que iniciar. Porque deixa eu dizer uma coisa, se você não entender o processo de relacionamento, você vai ficar voltando para a primeira fase a vida toda. Você nunca avança, nunca fica pronto, tem que voltar de novo. E deixa eu te falar uma coisa, tem gente que critica e diz, não pode, crente não pode quebrar, mas o vaso quebrou na mão do oleiro. Não pode, crente não pode quebrar, vaso bom não quebra, porque está no texto que o vaso se quebrou. E o que eu acho lindo é porque a gente quer criticar, mas eu entendo que na olaria de Deus, ou na olaria do nosso oleiro aqui, não tem lixeira, irmão, porque o texto diz que o vaso se quebrou, e ele não caçou uma lixeira, procurou uma lixeira para jogar o barro e dizer, barro ruim, quebrou, não presta, vaso ruim, não entrou no molde que eu queria. Não, o texto diz, e ele pegou o mesmo barro, colocou na mesma olaria, e era a mesma mão, só que agora não tem mais resistência do barro. Agora o barro entra na olaria e diz, agora faz conforme a tua vontade, oleiro. E o oleiro diz, pode ficar tranquilo. E eu sei que se fosse você, talvez iria olhar e dizer, que vaso ruim, que barro ruim, se quebrou todo na olaria, que vergonha, está todo quebrado. Ô irmão, vergonha não é quebrar na mão do oleiro, vergonha é quebrar no bar, vergonha é quebrar no mundo, vergonha é quebrar na festa, vergonha é quebrar sem conhecer Jesus. Na mão do oleiro a gente se quebra. Se o oleiro disser que tem que se quebrar, a gente quebra. Por isso que homem que dizia, eu não choro, na presença de Deus chora. Por isso que homem que dizia, eu nunca vou ser crente, quando chega na olaria, levanta a mão e diz, requer esse Jesus aí, porque Jesus faz assim. Na olaria de Deus não tem lixeira, ele pega o barro e faz de novo. Agora, se na olaria do oleiro não tem lixeira, eu tenho uma certeza. Qual é, pastor? Tem água. Porque alguém podia olhar e dizer, não vai prestar para mais nada. Por quê? O barro já está seco. Quando ele disse, fica tranquilo, eu tenho água para esse barro. Está seco, mas eu tenho água para esse barro. Os 3 crentes entenderam, que já levantou a mão e deu glória. Então eu vou te explicar. Água na Bíblia simboliza a palavra e o Espírito Santo de Deus. Eu acabei de te dizer uma mensagem rápida, mas eu acabei de te dizer, na olaria de Deus não tem lixeira. E eu sei que talvez você sente vergonha do seu passado porque você já se quebrou, mas eu quero dizer, se você está aqui essa noite é porque você se quebrou na mão certa. Se você está aqui essa noite é porque você quebrou no lugar certo. E se você quebrou na olaria do oleiro verdadeiro, a mão dele ainda está sobre você, e ele está dizendo, eu não te joguei em lixeira, eu peguei da água que tem na minha olaria, a água da palavra, e coloquei sobre o teu vaso e estou moldando ele de novo. Vou dizer mais, nessa olaria tem água do Espírito, porque tem barro que é bom barro, é barro ruim que não presta, mas quando a água do Espírito pega, irmão, não tem jeito, sai pecado, sai ruindade, e entra a graça de Deus. Quem foi alcançado por essa água? Quem foi? Quem está sentindo o poder dessa água sendo derramado sobre as nossas vidas hoje aqui? O oleiro está trabalhando dizendo, eu estou derramando água em barro seco, eu estou derramando água em barro quebrado, eu estou derramando o nosso problema, a gente quer resistir, porque Deus está dizendo, vai ser assim, e a gente quer dizer, não Senhor, faz assim, vou te usar assim. Assim não Senhor, eu quero, mas tem que ser de outro jeito. É gente que Deus fala assim, vai pegar o microfone, e ele diz, eu quero pegar o microfone. É gente que Deus diz, vai pegar o microfone, e ele diz, não quero pegar o microfone. É gente que diz, vai ser pastor, e ele diz, não, só quero limpar o chão da igreja. E tem gente que o oleiro fala assim, só vai limpar o chão da igreja, e diz, não, mas eu quero ser pastor. É os vasos existentes na mão do oleiro. Mas hoje ele está dizendo, o problema é que você está muito preocupado com o resultado. O problema é que você está muito preocupado com uma função.
Só que eu quero te chamar para um novo estágio. Qual é, oleiro? É o estágio do relacionamento. Mas se eu me entregar, será que eu não vou quebrar? Você vai quebrar, porque eu vou fazer tudo de novo. Vou começar do zero. Só que na hora que eu quebrar, que eu pegar, pode até o barro estar um pouquinho seco. Mas fica tranquilo, na minha olaria tem água do Espírito. E esse Espírito, ele quebra o homem, deixa ele mole, e o oleiro pega e vai trabalhando. E o que eu acho lindo do texto, porque o meu tempo já foi e eu preciso terminar, é que o texto termina dizendo assim, ó: e o oleiro pegou o mesmo vaso, colocou na olaria e moldou tudo de novo. Só que agora o vaso não resiste. E já que o vaso não resiste, ele só vai olhando e dizendo: eita, que benção, o oleiro está me moldando. E tem hora que ele diz: ai, o oleiro está doendo. Antes fica tranquilo que eu vou jogar água do Espírito e o Espírito vai te ajudar. Está estreito e está apertando porque você está um pouquinho ainda seco, mas se eu colocar água do Espírito, fica mais tranquilo. Eu sei que você tem derramado lágrimas, eu sei que tem dias que está doendo e você está dizendo: eu vou parar, eu não vou resistir. Mas ele está dizendo: fica tranquilo que o meu Espírito ainda é água para molhar e para trazer refrigério para a tua alma. Fica tranquilo. Eu sei que a situação em casa está difícil, eu sei que a situação financeira está difícil. Fica tranquilo. Eu sei que é muita indagação na mente, você dizendo: como vai ser? E Deus está dizendo: não pergunta como vai ser, só pergunta: tem água? Se tem água, eu resisto. E o Espírito de Deus está dizendo: tem água, eu estou aqui na casa. Tem água, eu estou aqui na casa. E se tem alguém batizado com o Espírito de Deus, eu te convido agora, você não resistir, você se entregar e deixar essa água invadir e molhar a tua vida agora. Quem fala em línguas, abre a boca e fala em línguas. Quem não é batizado, é a tua oportunidade. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Mas o que vão falar de mim, pastor? Eu não estou aqui para saber o que vão falar de mim. Eu estou aqui para viver um relacionamento com você. Quem tem relacionamento, dá glória. Quem tem relacionamento, adora a Deus da tua maneira. Mas adora Ele. Oh, glória, aleluia. Aleluia, Deus. Pastor, eu estou quebrado. Mas não é por fora, é por dentro. É só na minha intimidade. Mas eu estou quebrado. Por fora parece que eu sou um vaso bonito, mas ele sabe, por dentro eu estou quebrado. Fica tranquilo. A mesma olaria que te formou até hoje continua trabalhando com o mesmo oleiro. Ele está dizendo: eu sei que algumas coisas já secou na sua vida, mas eu estou derramando água hoje. Não é porque o pastor Paulo está pregando, é porque essa é a mensagem de Deus nessa noite para nós. Ele está dizendo: eu estou derramando água do meu Espírito agora, para renovar quem precisa de renovo. Eu estou derramando água para refrigerar a alma que está cansada. Eu estou derramando água para trazer graça a quem precisa de graça. Tem gente que sorri com os lábios, mas o coração só tem tristeza. Ele está dizendo: eu estou trazendo água de alegria, porque os teus lábios vão sorrir de verdade de novo, teu coração vai sorrir de verdade de novo. São muitas preocupações e a mente perturbada. Por fora sorri, mas por dentro Deus te conhece. E vazio, Ele está dizendo: mas fica tranquilo, porque eu tenho água para a tua necessidade. E o oleiro pegou o vaso e fez conforme ele achava bem aos seus. Aí terminou. E aí a mensagem de Deus para Jeremias é: não poderia eu fazer assim com a casa de Israel? Porque o processo só termina quando a gente está do jeito que Ele quer, não é do jeito que eu quero. Aí o vaso sai. Às vezes ele saiu ainda sem saber a função que ia exercer, saiu ainda sem saber o dom que tem, mas ele tem uma certeza: qual é? Eu tenho um relacionamento com o oleiro. As marcas do oleiro estão em mim. Não adianta, o homem pode dizer: não presta, não vai dar, mas você diz: vai sim, porque o oleiro que me disse, eu conheço ele. Eu posso não conhecer você, mas se eu conhecer, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Todas as promessas vai se cumprir. Você conhece o oleiro que prometeu, ele vai cumprir, porque ele é fiel nas suas promessas. Vamos terminar agora, porque meu tempo já foi, já estou ultrapassando. O vaso seca. Se o oleiro terminou, ele vai deixar e o vaso vai secar. Sim ou não? Se o oleiro terminou, o vaso vai. Porque
o oleiro terminou, e o vaso, para funcionar na sua função, ele tem que estar seco. Mas deixa eu te perguntar, quando ele estava sendo feito, o oleiro não teve que jogar água de vez em quando para molhar? Sim. Ele está seco por fora, ele pode até estar seco por dentro, mas você entende que esse vaso tem água? Glória a Deus. Não tem não, está seco, tem água. Mas eu não estou vendo, não dá para ver porque já está no DNA. A água já implantou, a água virou o barro virou a água. Então é praticamente a mesma coisa, entendeu? Porque quando você tem relacionamento com Deus, você não anda na rua e as pessoas andam dizendo: olha lá o Espírito Santo de Deus com vaso. Olha lá o Espírito. Não, porque não está aqui por fora. Aqui por fora alguém olha e diz: eita, aquele pastor Pablo é sequinho, né? Nem gordura ele tem no corpo, é seco. Mas por dentro eu sei o relacionamento que eu tenho e a água que foi derramada. Pode dizer que essa igreja, a igreja lá é assim, a igreja é assim, não vai para frente, não vai dar certo. Oi, irmão, é porque está olhando por fora, mas se vê o que tem dentro. Aqui dentro tem água, e essa água não vai nos deixar parar, essa água não vai deixar você desistir, essa água não vai deixar você desviar, essa água não deixa mais você ir para o mundo, porque vontade, um dia você já até pensou em ir, mas você quando pensou em ir, disse: não dá mais para voltar e recuar, porque a água do Espírito já está implantada dentro de você, e essa água não tem mais como se separar, porque quem beber desta água nunca mais sentirá sede, mas jorrará do seu ventre como uma fonte inesgotável. Quem tem dessa água, levanta adorando. Quem tem dessa água, fica de pé adorando. Quem tem dessa água, vá adorando, porque essa água está aqui essa noite. Aleluia. A mensagem de Deus hoje é essa. Glória a Deus. Qual é, pastor? Para de resistir. 30 anos de crente, 40 anos de crente, um mês de crente, mas até hoje entrou na olaria e não conheceu o oleiro.